todo mundo consegue, assim, visualizar a cena da crucificação. É uma daquelas imagens super icônicas da história, né? Mas ali, acima da cabeça de Cristo, Pôncio Pilatos mandou pregar uma placa. E a pergunta que talvez nem todo mundo saiba responder é: o que dizia ali? E mais importante, em que línguas? E essa pergunta é o ponto de partida perfeito. A inscrição Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, estava em 3 línguas, e cada uma, assim, representa um universo inteiro. 3. 3. Estava em hebraico, que era a língua local, a língua sagrada. Estava em latim, a língua do poder, do Império Romano, da lei. A língua oficial, digamos. Exato. E estava em grego, que era a língua franca, o inglês daquela época, sabe? A língua que um comerciante do Egito usaria para falar com um soldado da Gália. Então, a própria placa na cruz já era tipo um resumo geopolítico da Judéia no primeiro século. Um cruzamento de culturas. Ok, vamos mergulhar nisso. Essa placa é o gancho perfeito para a nossa conversa de hoje. A gente vai explorar essa jornada fascinante das línguas da Bíblia. Como essa mensagem viajou através dos séculos, passando do hebraico ao grego e ao latim, com base nos textos que a gente recebeu. E é bom a gente já começar quebrando um mito. Nós não temos nenhum autógrafo, nenhum, original de fábrica dos textos bíblicos. Nenhum papiro que saiu da mão do profeta Isaías ou do apóstolo Paulo. Nenhum. O que a gente tem é um quebra-cabeça, assim, monumental, montado a partir de milhares de cópias, todas feitas à mão. A história da Bíblia é, fundamentalmente, a história da transmissão desses textos. E, claro, das línguas que eles habitaram. Certo, então vamos começar pela língua mãe, o hebraico. O hebraico que se fala hoje em Israel, ele é o mesmo que o rei Davi falava? Ou é mais como a gente tentar ler Camões, que é português, mas é outra coisa? A analogia é exatamente essa. Dá para entender, mas com esforço. São mundos diferentes. O hebraico evoluiu drasticamente. O paleo-hebraico dos tempos mais antigos usava um alfabeto completamente diferente, mas parecido com o fenício. Ah, é? Sim. A escrita que a gente vê na estela de Tel Dan, por exemplo, aquela pedra famosa, que é a primeira prova arqueológica da Casa de Davi, é muito mais angular, mais rústica. Se a gente não tem os originais e a língua mudou tanto, como é que esse texto sobreviveu por milênios? Como garantiram que não virou um telefone sem fio gigantesco? Foi um processo de dedicação quase obsessiva, que a gente pode dividir em 4 grandes fases. A primeira, antes de 300 a.C., é um período de sombras. Sombras? É. A gente não tem manuscritos dessa época. O texto era copiado em rolos, e a escrita era puramente consonantal. Espera aí, sem vogais? Como assim? Exatamente. Imagina ler um texto em português assim: NPRCI CRDZUCATR. Você até consegue decifrar porque conhece as palavras, mas a ambiguidade é enorme. CR podia ser criou, caro, coro. Nossa! A tradição oral era fundamental para preencher essas lacunas, sabe? Era viver perigosamente. E o que vem depois desse período de sombras? Aí a luz começa a aparecer. Entre 300 a.C. e 135 d.C., a gente tem a Era das Grandes Descobertas. E a maior delas aconteceu por puro acaso em 1947. De repente tropeça num texto 1000 anos mais antigo do que qualquer coisa que os maiores estudiosos do mundo já viram. A história da Bíblia podia ter sido reescrita naquele momento. Que vertigem! E foi exatamente isso. Ele jogou uma pedra numa caverna, ouviu um barulho de cerâmica quebrando e encontrou os manuscritos do Mar Morto. Eles nos deram um retrato instantâneo do texto bíblico 1000 anos antes do que a gente conhecia. Uau! O grande rolo de Isaías, por exemplo, que está quase completo, mostrou 2 coisas incríveis. Primeiro, a fidelidade absurda com que o texto foi copiado. Mas segundo, e isso é fascinante, mostrou que não existia um texto único, mas diferentes famílias de textos circulando, com pequenas variações. Havia uma certa fluidez. Então, se havia essas diferentes famílias, como é que se chegou à versão padrão que a gente tem hoje? Alguém teve que se reunir e decidir qual era a certa? Essa é a pergunta-chave. E nos leva ao terceiro período, de 135 a 1000 depois de Cristo.
A era dos guardiões do texto. Guardiões do texto, gosto disso. É poderoso. Porque não sugere que eles eram autores, mas protetores. Me faz pensar na responsabilidade que eles sentiam. Não era um trabalho criativo, era um trabalho de preservação quase sagrado. Perfeito. E esses guardiões eram os massoretas, escribas judeus medievais que viviam ali na região da Galileia. Eles herdaram essa tradição de múltiplas versões e fizeram esse trabalho de padronização. Mas a maior contribuição deles foi resolver aquele problema das vogais. Eles criaram um sistema super engenhoso de pontos e traços em cima e embaixo das consoantes para fixar a pronúncia e o sentido de cada palavra para sempre. Eles basicamente inventaram os acentos e as vogais para o texto sagrado. Exato. O Códice de Alepo é a obra-prima deles. Se você olha uma página, vê o texto hebraico no centro, com todos os pontinhos das vogais, e nas margens, em letra minúscula, estão as notas massoréticas. E o que eram essas notas? Eles contavam tudo. Quantas vezes uma palavra aparecia no livro, se uma forma era única, se tinha uma grafia alternativa. Era um sistema de controle de qualidade que faria qualquer engenheiro de software moderno chorar de inveja. Que trabalho monumental! E depois desse esforço todo, o texto se congelou. Basicamente, sim. Isso nos leva ao quarto e último período da transmissão hebraica, de 1000 a 1450. O texto massorético se torna o padrão absoluto. E essa era termina com a invenção que muda o jogo para sempre, a prensa de Gutenberg. Ah, claro. A cópia manual, com seus erros inevitáveis, dá lugar à impressão em massa. O texto estava finalmente estabilizado. É incrível pensar nessa dedicação dos massoretas para congelar o texto hebraico, olhando para dentro, para cada letra. Mas enquanto eles faziam isso, o mundo do lado de fora estava sendo varrido por uma nova cultura, uma nova língua que mudaria tudo. E o catalisador foi um jovem conquistador da Macedônia, Alexandre o Grande. Ele mesmo. Alexandre não conquistou o mundo só com a espada. Ele conquistou com a cultura. É o processo que a gente chama de helenização, uma espécie de soft power do mundo antigo. E a principal ferramenta foi a língua, o grego koiné, ou comum. O greco comum. Isso. Ele se tornou a língua universal do Mediterrâneo. Para negócios, filosofia, ciência, tudo. E é por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego, não em aramaico, a língua que Jesus provavelmente falava, nem em latim, a língua de Roma. Foi escrito na língua que o maior número de pessoas podia entender. Faz todo sentido. Precisamente. Mas o mais interessante é que antes mesmo do Novo Testamento existir, um evento literário monumental já tinha acontecido. A tradução de toda a Bíblia hebraica para o grego. A famosa Septuaginta. Ah, sim, a lenda da Septuaginta. A história é fantástica. O rei do Egito, Ptolomeu, quer todos os livros do mundo na biblioteca de Alexandria. Ele chama 72 sábios judeus, coloca cada um numa cela separada para traduzir a Bíblia. O que, convenhamos, já soa como uma péssima ideia de gestão de projetos. Exato. E no final de 72 dias, como que por milagre, as 72 traduções saem idênticas, palavra por palavra. É uma história boa demais para ser verdade. E é uma lenda, claro. Provavelmente foi criada para dar uma autoridade divina para a tradução. A realidade é mais prosaica, mas não menos importante. Foi um processo que durou mais de um século, feito pela enorme comunidade judaica de Alexandria. Que já não falava mais hebraico, né? Isso. Eram judeus que já não falavam hebraico no dia a dia. Eles precisavam de uma escritura na língua deles, o grego. Ok, lendas à parte. Por que a Septuaginta é tão crucial assim? Por dois motivos que mudaram a história. Primeiro, a Septuaginta foi a Bíblia dos apóstolos e dos primeiros cristãos. Quando Paulo ou os evangelistas citam o Antigo Testamento, na grande maioria das vezes eles estão citando essa versão grega, não o texto hebraico. As palavras que eles tinham na cabeça eram as da Septuaginta. Isso é uma virada de chave. E o segundo motivo? O segundo é uma grande ironia histórica. Justamente porque os cristãos adotaram a Septuaginta com tanto entusiasmo, usando-a para provar que Jesus era o Messias, as comunidades judaicas posteriores começaram a se distanciar dela. É como se sua banda indie favorita ficasse famosa de repente e os fãs originais dissessem: "Ah, agora que todo mundo gosta, não quero mais". É uma ótima analogia.
Eles basicamente disseram, essa tradução virou o livro deles. A gente precisa de novas traduções mais fiéis ao nosso texto hebraico. Uma reação, então. Uma reação. Surgiram então novas versões gregas, como as de Áquila e Símaco, que eram extremamente literais. Às vezes trocavam uma palavra por outra só para evitar um termo que os cristãos usavam teologicamente, onde a Septuaginta traduzia a palavra ungido como Christus, de onde vem Cristo. As novas traduções usavam outra palavra grega. Era uma verdadeira batalha de traduções. E no meio dessa batalha, um gênio cristão chamado Orígenes de Alexandria decide organizar a bagunça. E como? Ele cria a Hexapla, uma obra colossal. Imagina um rolo gigantesco com 6 colunas de texto lado a lado. A primeira com o hebraico, a segunda com o hebraico transliterado para letras gregas e as outras 4 com as diferentes traduções gregas, incluindo a Septuaginta. Nossa! Foi o primeiro software de comparação de textos do mundo, feito inteiramente à mão no século III. O trabalho de uma vida inteira. Inacreditável. Mas enquanto essa guerra de traduções em grego acontecia no Oriente, um novo poder estava consolidando seu domínio no Ocidente, o Império Romano. E com ele, o latim começa a ganhar destaque. Exatamente. O centro de gravidade do poder muda para Roma. O Oriente continua falando grego, mas no Ocidente, na Itália, Gália, Espanha, Norte da África, o latim se torna a língua da administração e, aos poucos, do povo. E aí, claro, as comunidades cristãs começam a precisar do texto na sua língua. Naturalmente, e começam a fazer suas próprias traduções para o latim. Um conjunto de versões que hoje a gente chama de Vetus Latina, ou latim antigo. Então, antes da famosa Bíblia em latim, a Vulgata, já existia esse mosaico de traduções. Eram traduções ruins ou só inconsistentes? Tipo, cada um por si? Exatamente a segunda opção. Não eram necessariamente ruins, mas variavam enormemente de região para região. A versão usada por uma igreja na África podia ser bem diferente da usada em Roma. Isso gerava confusão e, o mais importante, eram traduções de uma tradução. Como assim? A maioria vinha do grego da Septuaginta, não do hebraico original. E é aqui que entra em cena um dos intelectuais mais brilhantes e dizem mais mal-humorados da história da igreja. Jerônimo. Jerônimo foi um divisor de águas. No final do século IV, o Papa Damaso encarregou ele de criar uma tradução latina oficial, padronizada. Mas Jerônimo fez algo que ninguém esperava, algo radical. O quê? Em vez de só revisar as traduções latinas que já existiam, ele disse, eu preciso voltar à fonte hebraica. Ele se mudou para Belém, passou décadas estudando hebraico com rabinos locais para traduzir o Antigo Testamento diretamente do original. Ele chamou esse princípio de Hebraica Veritas, a verdade hebraica. Isso deve ter causado um terremoto teológico. Ele estava, na prática, dizendo que a Septuaginta, a Bíblia que a igreja usou por 400 anos, não era boa o suficiente. Causou um alvoroço imenso. Muitos o acusaram de judaizar, de desrespeitar a tradição. Santo Agostinho foi um dos críticos dele. Mas a qualidade acadêmica e literária do trabalho de Jerônimo era tão superior que, com o tempo, a versão dele se impôs. E essa é a Vulgata. Essa é a Vulgata, que significa de uso comum ou popular. E ela se tornou a Bíblia oficial da Igreja Católica por mais de 1000 anos, até o Concílio de Trento, no século XVI. Que jornada! Do hebraico sem vogais, passando pela padronização dos massoretas, a universalização do grego e, finalmente, a Vulgata de Jerônimo. Isso nos leva à pergunta final. Hoje, com tantas traduções excelentes em português, por que alguém se daria ao trabalho de aprender essas línguas antigas? Eu gosto de uma analogia. Ler a Bíblia numa boa tradução moderna é como assistir a um filme clássico numa ótima TV de tubo dos anos 90. Você entende perfeitamente a trama, os personagens, se emociona, capta a mensagem, funciona. Mas ler nos originais é como ver o mesmo filme restaurado em 4K numa tela de cinema. De repente, você percebe detalhes, nuances de cor, texturas na imagem, a profundidade do som. Coisas que estavam lá o tempo todo, mas eram invisíveis antes. Você não vê uma história diferente, mas vê a mesma história com uma clareza e uma riqueza que te deixam sem fôlego. Exato. Martim Lutero, o reformador, que era um grande defensor do estudo das línguas originais, disse algo nessa linha.
As línguas são a bainha na qual a espada do espírito está contida. Sem a bainha, sem o contexto original, a gente corre o risco de não entender a própria lâmina. Exatamente. E isso nos deixa com um pensamento final. A história da transmissão do texto bíblico não é a de um livro mágico que caiu do céu perfeito e intocado. É a história muito humana, cheia de debates, de acidentes, de dedicação, de comunidades de pessoas ao longo de milênios se esforçando para copiar, traduzir e preservar essas palavras. Isso torna a história do texto tão humana quanto divina, com certeza. E a pergunta que fica é: como essa jornada longa, complexa e às vezes até confusa, como ela afeta a forma como a gente lê e interpreta esses textos hoje?